Falamos há pouco que uma das ideias da campanha à reeleição de Lula é desgastar a imagem de Tarcísio e ganhar espaço no maior colégio eleitoral do país, São Paulo. Mas a oposição também tem suas estratégias. Lideranças do PL, partido de Flávio Bolsonaro, iniciaram uma tática para tentar desgastar a imagem do presidente. Apuração de Gustavo Zucchi, repórter da coluna Igor Gadelha, que já está aqui conosco. Bem-vindo. E que história é essa de protocolo Biden? Primeiro, bom dia, Neila, bom dia a todo mundo acompanhando o Contexto Metrópolis. É isso aí, não são apenas as dancinhas ridículas que estão inspirando a pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República, as dancinhas ridículas de Donald Trump nos Estados Unidos que estão inspirando a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República neste primeiro momento. Uma das estratégias que a oposição botou para andar na última semana foi esse protocolo Biden. O que seria isso? Seria desgastar a imagem do presidente Lula, apontando que ele, por causa de uma idade supostamente avançada, não teria mais condição de aguentar 4 anos à frente da presidência da República, de forma muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos, quando a campanha do Partido Republicano, a campanha de Donald Trump, apontou uma série de confusões, uma série de pequenos erros do então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e que o tirou da campanha, né? Sai Joe Biden, entra Kamala Harris perde para Donald Trump nas eleições nacionais, né? Kamala Harris era visto ali pelo Partido Republicano como uma política mais identitária, uma política que teria a rejeição de certos setores em que Trump poderia entrar. Agora, Flávio Bolsonaro, os bolsonaristas devem abrir essa caixa de ferramentas também aqui no Brasil. Como que isso começou? Na última semana, na quarta-feira, era uma semana meio parada aqui em Brasília, uma semana sem grandes votações, né? Teve, claro, na sexta-feira a CPMI do INSS, mas de votação mesmo não teve muita coisa. Nessa semana, na quarta-feira, o líder do PL na Câmara, o Sócrates Cavalcante, foi ao plenário e ali começou a rememorar, começou a lembrar uma série de gafes recentes do presidente Lula, algumas falas do presidente Lula que não pegaram bem e que, segundo o Sócrates, mostrariam um problema cognitivo de Lula. Dentre essas falas que foi lembrada por Sócrates, está, por exemplo, Lula falando que monstro que vai sair dessa menina ao se referir ao projeto que limitava as condições de aborto após a 22ª semana de gestação, né? Outras falas de Lula sobre a Venezuela, até mesmo depois teve a fala do Lula sobre os cães na China, né? Falando que a China não teria problema com cães de ruas, insinuando que os chineses comeriam os cachorros de rua, né? Então ele foi lembrando essa série de falas, essa série de gafes, lembrando, por exemplo, o Lula falando que os traficantes seriam vítimas dos usuários, que também foi uma fala que pegou bastante mal ali do Lula. O Lula acaba errando quando fala de improviso, né? O Lula acaba cometendo algumas gafes aí quando fala de improviso e o Sócrates foi lembrando todas essas. Isso deve ser utilizado bastante na campanha, pelo que eu apurei, né? Devem mostrar assim, o Lula não tem condição de enfrentar 4 anos, nós não, justificando, né? Não estamos sendo, não estamos tratando só da idade do Lula, não estamos sendo um preconceito com a idade do Lula aqui, mas claramente o Lula está piorando, o Lula está cometendo erros, o Lula está falando mais besteiras com uma frequência maior e isso mostraria que ele não tem condição de ser presidente pelos próximos 4 anos. Uma das ferramentas de campanha, e por quê? Porque dentro do PL há um consenso, acho que um consenso até mesmo entre outros setores da sociedade, de que essa vai ser uma eleição decidida bastante na rejeição. Ou seja, quem vai ser mais rejeitado, Flávio Bolsonaro ou Lula? Se for Flávio Bolsonaro perde a eleição. Se for Lula, Lula perde a eleição. Isso, inclusive, foi uma das justificativas, por exemplo, que o deputado Nicolas Ferreira, né, que é um fenômeno nas redes sociais, que ninguém do PL consegue chegar perto dele em termos de redes sociais, foi a justificativa dele para falar assim, olha, eu não preciso ficar fazendo campanha do Flávio o tempo todo, eu não preciso ficar elogiando o Flávio o tempo todo. A minha tarefa na campanha vai ser desgastar o Lula, porque essa vai ser uma campanha
de rejeição. Quanto mais eu puder fazer o Lula ser rejeitado pela população, mais eu vou estar ajudando a campanha do Flávio, mesmo sem estar ali toda hora citando o nome do Flávio, falando do Flávio, fazendo campanha para o Flávio. Então, é uma avaliação do PL. E o protocolo Biden, né, esse desgaste do Lula por causa da idade, por causa de erros que supostamente seriam cometidos por causa da idade do presidente Lula, vai ser uma das ferramentas dos bolsonaristas nessa campanha, Neila. Olha, Zuc, eu acho que o protocolo Biden já foi usado pelos próprios petistas quando colocaram o Sidônio Palmeira para controlar a boca do presidente Lula. Não sei se você se lembra, certamente você vai se lembrar, não sei se vocês de casa vão se lembrar, que o presidente Lula estava falando muito. Ele, nos palanques, falando muita, realmente bobeira, aproveitando para falar o que devia e o que não devia. Essas pérolas que você citou aí, por exemplo. E foi quando o Sidônio entrou no jogo. E foi quando o presidente Lula só começou a falar a partir do momento em que Sidônio preparava os discursos dele, ou quando o presidente Lula estava... Ele não fala, por exemplo, em coletiva. Ele fala em ambientes muito calculados. O presidente Lula não fala mais com a imprensa de forma livre e espontânea. Em ambientes muito calculados hoje em dia, para que não saiam mais pérolas como essas. Então, eu acho que o protocolo Biden já foi calculado pelo PT no ano passado. Isso, é uma coisa assim que desde que o Biden teve que sair da eleição por causa disso, eu acho que o PT tem colocado isso no papel e tem olhado, olha, como se prevenir ataques por causa da idade do presidente Lula. Para quem não sabe, o presidente Lula tem 80 anos de idade ali, né? Então vai terminar a presidência com os 84 anos, se for reeleito para mais um mandato, né? Então o PT tem olhado muito para isso. Tanto que mesmo assim, quando o Lula dá um quebra-queixo, né? Para quem não sabe, gente, quebra-queixo é aquele momento que a imprensa está ali reunida e o presidente se aproxima para falar um pouquinho ali, para responder uma ou duas perguntas ali, seria o quebra-queixo. Mesmo nesses quebra-queixos, o presidente tem sido muito mais controlado, né? As perguntas têm sido mais, vamos dizer assim, restritas, as respostas têm sido melhor pensadas do que antigamente ali. Até porque, vamos lembrar aqui, o Lula improvisando falas e cometendo gafe não é uma coisa do terceiro mandato dele. O Lula comete gafes quando fala de improviso desde que concorreu a primeira vez à presidência da República em 1988. Se a gente for lembrar, por exemplo, falando de... tem coisas que a gente não pode nem repetir, mas quando ele falou, por exemplo, da cidade de Pelotas, uma vez, que é bastante famosa na internet, quando ele falou das mulheres, estava falando mulher que tem que ter... Também não são palavras, às vezes, irrepetíveis no ao vivo aqui, para não derrubar para o YouTube e não acabar derrubando aqui a live por causa de palavras de baixo calão. Mas uma rápida busca na internet, você consegue lembrar de uma série de gafes do presidente Lula. Ele estava no Nordeste, numa das últimas ano passado, num evento eu não vou me lembrar de que era, mas ele falava sobre... Ele estava promovendo um tratamento odontológico. Ele falou, olha, vocês precisam de tratamento odontológico. E chamou uma pessoa que estava na plateia e falou, olha, a senhora tem quantos anos? Não parece que tem muito mais. Tem que melhorar esses dentes. E, enfim, acabou criticando muito a senhora que estava lá. E isso acabou trazendo o Sidônio Palmeira para a comunicação próxima do presidente Lula. E falar de improviso é sempre um problema. Então, o Sidônio tem controlado mais esse tipo de fala do presidente. Cumpre o discurso. Eu lembro recentemente, eu estava na viagem ao Panamá, que o presidente Lula fez, ele começou a tentar falar de improviso, rapidamente ali já se movimentaram, falaram assim, olha, você não pode falar de improviso porque tem tendo a tradução simultânea, e a tradução simultânea é de alguém que não sabe português, ele está só lendo o discurso pré-traduzido aqui que você fez, então não fale de improviso. Ele ficou meio irritado ali, ficou meio bravo, porque o Lula gosta de falar de improviso. Mas em uma campanha, eu acho que isso é uma coisa a ser calculada. Em uma campanha não tem como você controlar todas as falas públicas que o candidato vai fazer. Você tem debates em que podem surgir uma série de pegadinhas, uma série de perguntas que o cara não estava preparado, que o candidato não estava preparado. Você tem entrevistas o tempo todo, você tem quebra-queixos o tempo todo, você tem falas públicas ao tempo todo, você tem eventos de campanha o tempo todo. Então, é uma coisa muito difícil de controlar durante uma campanha.
E os bolsonaristas vão tentar usar isso da mesma forma. Os bolsonaristas olham para a campanha do Donald Trump nos Estados Unidos, uma campanha que também o Trump era rejeitado, que o Trump já vinha de um mandato, o Flávio não vem de um mandato presidencial, mas tem um mandato do pai, né, que ele carrega nas costas. Então o Trump já vinha com isso, com problemas na justiça, com acusações de ser antidemocrático, com acusações de ter planejado um golpe de Estado. E eles olham para essa campanha do Trump de uma maneira muito carinhosa. Não é à toa que, recentemente, o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal que está autoexilado nos Estados Unidos, e o Flávio Bolsonaro participaram lá nos Estados Unidos do grande evento da direita, que é o CPAC, né? Eles estavam ali não apenas para falar, não apenas para expor o que supostamente acontece aqui no Brasil com a direita, mas também para ouvir as experiências dos americanos, dos argentinos, de outros países do mundo, em que essa nova direita busca crescer, busca se consolidar e busca chegar ao poder. Então eles olham para a campanha do Trump de uma maneira muito carinho e realmente vão tentar copiar algumas coisas. Essas dancinhas do Flávio Bolsonaro não são à toa. Chama a atenção da mesma maneira que o Trump dançava, né? O Trump tinha o jeito dele curioso de dançar, né? E a dancinha. Cada um vai ter a sua dancinha. O Milei também fazia dancinhas na Argentina. Isso tira o foco de uma série de problemas e bota. A gente está aqui discutindo, falando sobre dancinha de pré-candidato à presidência da República. Né? Em um momento em que a gente, por exemplo, não sabe qual é o rumo econômico que um governo Flávio Bolsonaro teria, qual que seria um ministro da Fazenda, um ministro da Economia, quais seriam propostas para a segurança pública, quais seriam propostas para relações internacionais, quais seriam propostas, ainda não tem nada, e a gente vai falar da dancinha, vai falar do protocolo Biden, vai falar das gafes do Lula, né? Então, eles olham para o Donald Trump de uma maneira muito carinhosa. Claro, ainda aí uma expectativa minha, uma avaliação minha. Para a campanha do Flávio Bolsonaro, ainda falta o muro com o México, que é aquela proposta que às vezes não tem nem pé nem cabeça, mas que chama atenção e concentra as atenções da mídia, concentra as atenções do eleitorado e que traz ali no fundo uma série de valores que o candidato vai querer implementar, que é mais valioso do que simplesmente a viabilidade ou não de uma proposta absurda, Neila. Olha, nos Estados Unidos acabou dando certo, viu? O Biden acabou desistindo por conta mesmo de saúde. E entrou uma candidata que supostamente com mais problemas, com uma rejeição maior do que teria o Biden, que é a Kamala Harris, que é considerada mais identitária, que é considerada rejeitada por uma parcela da população que rejeita essa pauta identitarista, que rejeita essa pauta mais à esquerda. Então foi uma vantagem para o Trump enfrentar a Kamala Harris e não enfrentar o Biden. Com toda certeza, claro, isso, gente, é muito improvável de acontecer. O Lula controla o PT muito mais do que o Joe Biden controlava o Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Mas seria muito melhor para o Flávio Bolsonaro e para qualquer candidato de direita enfrentar qualquer outro nome do PT, qualquer outro nome da esquerda, que não o Lula. Com certeza. Mas é muito improvável. Não, isso difícil não vai acontecer, gente. Aqui são hipóteses, mas pode aumentar a rejeição do Lula, é isso que eles também estão querendo. Exatamente. A gente vai falar sobre isso, que teve pesquisa também. Muito obrigada mais uma vez, Hugo. Imagina, obrigado, Neila, obrigado a todo mundo que acompanha aqui o Contexto Metrópolis. Até a próxima.